Olá, pessoal aí do 7º ano, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma correção de atividades, depois de uma semana, né, sem correção, sem bloco de atividades, que foi a semana passada, né, que a gente teve um feriado bastante prolongado aí, né, feriado do Carnaval. Hoje a gente está voltando aí com a correção das atividades, onde a gente vai fazer a correção das atividades referentes ao bloco 3, né, que equivale do dia 9 ao dia 12 de fevereiro. Lembrando que, a partir desse bloco, nós estamos fazendo o nivelamento, né, que nada mais é do que um alinhamento dos conteúdos anteriores, né, ou seja, alguns conteúdos que a gente não conseguiu trabalhar, né, porque como as aulas no ano anterior, as aulas presenciais, elas foram paralisadas devido à pandemia e a gente teve que começar no modelo remoto, né, das aulas não presenciais, a gente priorizou aqueles conteúdos de maior relevância, aqueles conteúdos mais importantes. Então, teve alguns conteúdos que não deu para a gente trabalhar, né, na nossa grade, de acordo com a grade curricular que a gente tem. Alguns conteúdos nós não trabalhamos e outros conteúdos nós não trabalhamos como era para trabalhar, né? Ou seja, de forma aprofundada, não deu para a gente aprofundar. A gente trabalhou de forma superficial, né? Apenas passei os conceitos, passei algumas informações, mas a gente não aprofundou. Então, a gente está fazendo isso agora, fazendo o nivelamento dos conteúdos anteriores para a gente poder seguir adiante, né? Para vocês não perderem nada mesmo. Então, no bloco de hoje, nós estamos revendo um conteúdo que nós trabalhamos muito pouco ano passado, né? Esse conteúdo a gente começou a trabalhá-lo ainda quando as aulas estavam acontecendo presencialmente, porém não deu tempo da gente aprofundar, né? Porque a pandemia pegou a gente de surpresa, então nós não aprofundamos. Então é um conteúdo que nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele agora, né? Aprofundar um pouquinho mais para a gente poder, esse e outros conteúdos, para a gente poder seguir adiante. Então, como vocês já sabem, né? Tempo e clima são coisas diferentes, né? A gente tem mania de falar assim, nossa, hoje o clima tá muito quente, nossa, hoje o clima tá muito fechado, ou acho que vai chover, né? E para geografia, esse conceito, né, de falar que hoje o clima está quente, está errado, porque há uma diferença entre clima e tempo, né? Aí eu coloquei até uma imagem aí para vocês relembrarem, que foi uma imagem que eu utilizei. Quem foram os meus alunos aí o ano passado, sabe que foi uma imagem que eu até coloquei lá no quadro, né? O tempo, ele representa como se fosse o humor de um lugar ou de uma pessoa. Eu gosto muito de colocar uma pessoa, né? Aí eu não achei a figurinha de pessoa, coloquei lugar. Mas o tempo é como se fosse humor. E o clima é como se fosse personalidade. Por quê? O humor de uma pessoa, ele pode variar diversas vezes ao dia. Ou seja, eu posso acordar hoje muito alegre e pode acontecer alguma coisa e eu posso ficar muito triste. E pode acontecer outra coisa, eu posso ficar muito assustada, preocupada. E à noite eu posso estar feliz novamente. O tempo, ele é assim, ele muda, né? Pode ser que um dia amanheça muito quente, muito calor, muito sol. E de tarde chova e de noite seja quente de novo, né? O tempo, ele é assim, ele muda constantemente. Hoje tá frio, amanhã tá chuvoso também, né? Não é só num dia, né? Pode ser de um dia para o outro, né? E o clima não. O clima, ele é a personalidade. Por exemplo, eu sou de uma forma, eu não mudo o meu jeito de ser, né? A não ser que for a longo prazo, né? Mas eu sou desse jeito e eu não mudo. Então, isso é a personalidade. O clima, ele é ele não é mutável, ele não muda. Ele tem as características dele, né? E ele não muda. Para se chegar ao clima de uma região, é feito muitos estudos, né, acerca de, observa-se a repetição do tempo daquele determinado lugar por aproximadamente 30 anos para se chegar ao clima daquela região. Aqui em Goiás, nós temos o clima tropical, e nós temos uma variação do clima tropical, que é o clima tropical semi-úmido, né, que depois, quando a gente for estudar as características do clima, a gente vai ver que é uma variação do clima subtropical, do clima tropical, né? Mas o nosso clima aqui, ele é o clima tropical, ok? E ele não muda, ele não é tropical esse mês, o mês que vem ele vai ser árido. Não, o nosso clima, ele é tropical e ele é tropical e pronto, ele não muda, tá? E o tempo, ele muda, ele pode chover hoje, pode fazer calor amanhã, né? Mas o tempo é só o tempo que muda, o clima não muda. Então vamos aí à leitura de um texto relembrando os elementos do clima, né? O clima tem alguns elementos para se definir, né? Então vamos relembrar aí e rever ou aprender, né, para quem está chegando agora, quais são os elementos do clima. Então, o clima, como nós já sabemos, é o resultado das sucessivas ocorrências meteorológicas ao longo do tempo. Trata-se do comportamento da atmosfera, que é a superfície gasosa do planeta. Ele é composto de alguns elementos que ditam as suas características, ou seja, que dão forma aos diferentes tipos de clima que existem em todo o mundo.
E os elementos climáticos, né? Quais são os elementos climáticos? Como o próprio nome indica, são os fenômenos que compõem o clima. São eles. Quais são os fenômenos que compõem o clima? A temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica e a radiação solar. Então, todos esses componentes, né? A temperatura de um lugar, a umidade do ar, devido à quantidade de rios, de água que aquele lugar tem, se está próximo do mar ou não, se está próximo do oceano ou não, se está próximo do sul, né? Que é mais próximo da Antártida, que é uma área gelada, que proporciona camadas de ar frio, ou se está mais na linha tropical, né? A pressão atmosférica e a radiação do sol, tudo isso são levados em conta, né? São aí elementos que levam ao clima, então elementos climáticos. A temperatura, vamos ver agora especificadamente sobre cada um desses elementos. A temperatura é o registro do calor atmosférico e costuma ser medida em graus Celsius. Quando a gente vê lá a temperatura, quando a gente vai ver lá no jornal, por exemplo, a previsão meteorológica, né? Ou a gente vai pesquisar em um site. Não, amanhã vai fazer até 29 graus, né? Esses graus, eles são graus Celsius. E vocês estudam em matemática, eu acho que estudaram inclusive o ano passado, que cada grandeza tem sua medida. Então, o clima, ele é medido através dos graus Celsius. Por exemplo, a distância, né, ela é medida em quilômetros. A água, né, a porção líquida, ela é medida em volume. Já a temperatura, ela é medida em graus Celsius, ok? Ou em outras unidades que são utilizadas em outros países. Aqui no Brasil a gente utiliza graus Celsius, né, mas em outros países eles utilizam outros tipos aí de registros. Ou seja, né, por exemplo, 40 graus significa que está muito quente, né, enquanto temperaturas mais baixas, 10 graus, significa que está bem mais frio, né, então quanto menor os graus, né, então mais fria a temperatura, quanto maior, mais quente a temperatura. E a umidade do ar? Então vamos lá. A umidade do ar é a quantidade de água presente no ar atmosférico em forma de vapor. Ela é dividida em uma umidade absoluta, que é a quantidade total da água existente no ar. A umidade relativa, que é a umidade de água presente no ar, em comparação com o necessário para começar a chover. Então, o ano passado a gente estudou também sobre o ciclo da água. Lembra o que causa a chuva, que a gente chama de precipitação? São duas coisas, né? O processo de transpiração, que é o processo de transpiração das plantas, e o processo de evaporação. A evaporação, ela acontece pelas águas dos mares, lagos, oceanos, rios, né? Então, consequentemente, áreas que têm mais água, mais rios, vão ser áreas mais chuvosas. Aqui no Brasil, qual que é a área que chove mais? É região norte, por quê? Lá nós temos uma densa floresta e a maior bacia hidrográfica do mundo, dentre vários outros bacias hidrográficas e rios que nós temos lá, né, na região amazônica. Então, aquilo faz com que haja muito intenso o processo de evaporação e transpiração, ocasionando aí as chuvas, né? Então, a umidade do ar é a quantidade presente de água, né, no ar atmosférico. Por quê? O processo de evaporação e transpiração faz com que partículas, gotículas de água subam para o céu, emerjam, né? E quando esse processo ocorre, o ar fica úmido. Então, isso é a umidade do ar. A pressão atmosférica é o peso que a atmosfera exerce sobre as nossas cabeças e sobre a superfície terrestre, sendo medida em milibares. Essa pressão atmosférica, né, para a gente entender ela, a gente tem que voltar lá nas camadas da Terra, né? Então, a gente viu lá, vocês viram em ciências que a gente tem a parte mais profunda, que é o núcleo, né? Depois a gente até chegar à crosta terrestre. Então, essas camadas, elas exercem uma pressão, né? E essa pressão, ela também influencia aí no clima, né? No aumento da pressão, quando o sol, ele bate mais, ele aquece o núcleo, consequentemente aquece a crosta, então a pressão atmosférica ela vai ser maior. A onda de calor irradiada para nós vai ser maior, né? Porque tem a pressão aí das camadas da Terra. A radiação solar é o calor produzido pelo Sol e recebido pela Terra. Ela é muito importante para manter o aquecimento do nosso planeta e assim controlar as temperaturas e propiciar a manutenção da vida. Contudo, nem toda a radiação recebida pelo nosso planeta chega à superfície. A maior parte é absorvida ou refletida pela atmosfera.
Então, é aquela camada, né? Como vocês estudaram aí um pouquinho em geografia, um pouquinho em ciências, a gente tem o efeito estufa, né? Que é quando o Sol ele vem para a Terra e devido às camadas da Terra, né? As características da nossa Terra e a nossa atmosfera, esse calor ele fica preso em como se fosse uma estufa, né? Então, ele gera o calor necessário para a nossa sobrevivência. Então, a radiação solar, ela é também, né? Um dos fatores climáticos aí. Então, vamos aí às nossas atividades. Aí eu coloquei uma imagem aí para vocês na questão 1, né? Onde uma família está assistindo televisão e tem uma pessoa lá, né? Aparentemente um jornal. E a mãe fala, amanhã o dia será ensolarado em toda a região Nordeste. Olha, vamos aí à questão. Nessa cena é apresentada a previsão do tempo atmosférico ou do clima? Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Aí ela utiliza a palavra amanhã. Como a gente sabe, tudo que dá para prever que é mutável é relacionado ao tempo, né? Porque o clima, ele não muda, ele tem as características, cada clima tem a sua característica, e como eu falei para vocês, não é mutável. Então, se a pessoa fala assim, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 10 dias vai chover, então, de acordo com a previsão, então é tempo, né? Agora, se ela fala assim, ó, olha, vou programar minha viagem para o Nordeste para agosto, porque em agosto não chove, né? Aí ela já está analisando o clima daquela região. Então, não é mais tempo, aí é clima, ok? Então, nessa primeira aí, refere-se, né? A imagem aí refere-se ao tempo atmosférico. A diferença aí entre o clima e o tempo, né, é que o tempo atmosférico ele está em constante transformação, enquanto o clima ele é fixo de uma região, ok? Podem colocar aí assim. Na número 2, crie uma frase com um exemplo de tempo atmosférico e outra de clima. Então vamos aí a 2 exemplos, né? Um com um exemplo de uma frase referente ao tempo. Então vamos lá. Amanhã o dia será ensolarado. É um exemplo, né? Ou hoje vi na previsão que vai chover, né? Ou os próximos dias serão muito quentes. Então, todos esses são exemplos de tempo atmosférico. Agora, vamos a um exemplo de uma frase referente ao clima. O clima aqui em Goiás é o tropical. Outro exemplo. Vou programar minha viagem para junho, porque nessa época naquela região não chove, né? Vou me programar para viajar em novembro, porque nessa época é ensolarado, né? São exemplos aí de frases referentes ao clima, né? Então, o clima ele não muda e o tempo ele muda constantemente. Na questão 3, o que são e quais são os elementos climáticos? Essa resposta, ela também está no texto, olha. Elementos climáticos, como o próprio nome indica, são fenômenos que compõem o clima, né? São eles: a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica e a radiação solar. Então, essa é a resposta aí para a questão número 2. Na questão na questão número 3, né? Na questão 4, como é medida a temperatura, ou seja, o calor atmosférico? Então, como nós vimos lá em cima, ela é medida em graus Celsius, né? Essa resposta também está no texto, olha. Costuma ser medida em graus Celsius, né? Isso no caso do Brasil. Em outros países, né, são medidas de outras formas. Mas aqui no Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius. Vamos à próxima questão. Na questão 5, o quadro abaixo mostra os níveis inadequados e adequados em relação à umidade relativa do ar. Mas, afinal de contas, o que é a umidade relativa do ar? Esta resposta também, como li para vocês, ela está no texto, olha. Umidade do ar é a quantidade de água presente no ar atmosférico em forma de vapor, ok? Então, essa aí é a resposta da questão número 5, ok? Então, essa foi a correção das atividades de hoje, né? Eu espero que tenham entendido. E nós voltamos na semana que vem com mais uma correção de atividades, ok? Tchau, tchau!